Todos os milagres emanam da divindade. Quando um indivíduo de fé e eleito pelo Altíssimo realiza um prodígio, ele se revela apenas um instrumento do divino, pois somente de Deus provém os milagres. Há alguns exemplos de pessoas que através da vontade do Altíssimo tornaram-se instrumentos de milagres. Veremos alguns destes eventos. Se gosta de nosso conteúdo, por favor, inscreva-se e clique no like. Isto é muito importante para o canal. Pedro. Pedro foi um dos 12 discípulos de Jesus Cristo e uma figura proeminente na igreja primitiva. Originalmente conhecido como Simão, ele era um pescador da Galileia até ser chamado por Jesus para se tornar um pescador de homens. Pedro era um homem de impulsos, muitas vezes agindo antes de pensar, mas também era conhecido por sua coragem e devoção. Ele foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, e foi comissionado por Jesus para liderar sua igreja. No entanto, Pedro também enfrentou desafios e momentos de fraqueza, como quando negou Jesus antes de sua crucificação. Após a ressurreição de Jesus, Pedro emergiu como um líder entre os discípulos, pregando corajosamente o Evangelho em Jerusalém e além. Ele foi um instrumento de Deus para realizar milagres, como a cura do coxo na entrada do templo e a ressurreição de Dorcas em Jope. Pedro continuou a desempenhar um papel vital na expansão da igreja, enfrentando perseguições e desafios com determinação e fé inabalável. Cura do coxo na entrada do templo. Registrado em Atos capítulo 3 versículos de 1 a 10. Pedro e João subiram ao templo para orar quando encontraram um homem coxo de nascença mendigando à entrada. Pedro, olhando para ele, disse: "E não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, e em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda." Então, ele segurou-o pela mão direita, levantando-o instantaneamente, e os pés e tornozelos dele se fortaleceram. O coxo começou a pular de alegria, louvando a Deus, enquanto entrava no templo com Pedro e João, maravilhando a todos que testemunharam o milagre. Ressurreição de Dorcas em Jope. Descrito em Atos capítulo 9 versículos de 36 a 42, Dorcas, uma discípula fiel conhecida por suas boas obras e caridade, adoeceu e morreu em Jope. Os discípulos ouviram que Pedro estava em uma cidade próxima e o chamaram. Ao chegar, Pedro foi levado ao quarto onde o corpo de Dorcas estava preparado. Ele se ajoelhou e orou, voltando-se para o corpo, disse: "Tabita, levanta-te." Dorcas abriu os olhos e, ao ver Pedro, sentou-se. Ele a ajudou a se levantar e a apresentou viva aos presentes, trazendo grande alegria e testemunho do poder de Deus. Elias. Profeta poderoso do Antigo Testamento, ele realizou milagres como fazer chover após uma seca, multiplicar alimentos e ressuscitar os mortos. Elias, o profeta ousado e zeloso, realizou milagres impressionantes registrados em Reis capítulos 17 e 18. Ele desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo, pedindo a Deus que enviasse fogo do céu para consumir um sacrifício, o que ocorreu em resposta à sua oração, demonstrando a supremacia do Deus de Israel. Além disso, Elias interveio durante uma seca prolongada em Israel, orando fervorosamente por chuva, o que aconteceu conforme relatado em Reis capítulo 18 versículo 41 a 45. Eliseu, sucessor de Elias, também foi um instrumento de Deus para realizar milagres notáveis, como registrado em Reis. Ele dividiu as águas do rio Jordão com o manto de Elias, permitindo que ele e seu discípulo atravessassem a pé, descrito em Reis capítulo 2 versículo 8. Eliseu também multiplicou o azeite de uma viúva pobre, proporcionando-lhe meios para quitar suas dívidas e sustentar seus filhos. Reis capítulo 4 versículos de 1 a 7. Outro milagre notável foi a ressurreição do filho da Sunamita, descrito em Reis capítulo 4 versículos de 32 a 37, onde Eliseu trouxe de volta à vida o filho da mulher Sunamita que havia morrido. Esses milagres destacam a poderosa intervenção divina na vida das pessoas através dos profetas Elias e Eliseu. Moisés. Moisés foi uma figura central no Antigo Testamento, escolhido por Deus para liderar os israelitas da escravidão no Egito para a liberdade na Terra Prometida. Nascido em tempos turbulentos, sua vida começou com uma intervenção divina, sendo colocado em um cesto e resgatado pela filha do faraó. Cresceu na corte egípcia, mas descobriu sua verdadeira identidade como hebreu e sentiu empatia pelo sofrimento de seu povo. Após matar um egípcio que maltratava um hebreu, Moisés fugiu para o deserto de Midian, onde encontrou Deus na sarça ardente e recebeu sua missão de libertar os israelitas. Com uma vara e uma voz, confrontou o poderoso faraó, exigindo a libertação do povo de Deus. Guiou os israelitas através do Mar Vermelho, recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai e liderou o povo no deserto por 40 anos, apesar de seus próprios desafios e fracassos pessoais. Sua vida foi caracterizada por uma relação íntima com Deus, marcada por conversas e sinais milagrosos. Embora não tenha entrado na Terra Prometida, sua liderança estabeleceu as bases para a fé e a lei que moldaram a identidade do povo de Israel. Seu mais conhecido milagre é a abertura do Mar Vermelho, registrado no livro do Êxodo, capítulo 14. Este milagre ocorreu após a saída dos israelitas do Egito, quando o faraó e seu exército os perseguiram.
Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e Deus enviou um forte vento oriental que dividiu as águas, formando paredes de água à esquerda e à direita, criando um caminho seco pelo meio do mar. Os israelitas atravessaram em segurança enquanto o mar estava represado, com paredes de água altas ao seu redor. Quando o exército egípcio tentou entrar, as águas voltaram ao seu curso normal, afogando os soldados e carros de guerra do faraó. Este milagre não apenas permitiu a libertação dos israelitas da perseguição egípcia, mas também demonstrou o poder e a providência de Deus em proteger e libertar seu povo. Transformação da água do Nilo em sangue. Este milagre é mencionado em Êxodo capítulo 7 versículos de 14 a 25, quando Moisés e Arão foram enviados a Faraó para exigir a libertação dos israelitas. Como um sinal da autoridade de Deus e uma advertência ao Faraó, Moisés estendeu sua vara sobre as águas do Nilo, que se transformaram em sangue. O rio, uma fonte de vida e prosperidade para o Egito, tornou-se inútil e repulsivo. Esta praga serviu como um aviso ao Faraó para libertar os hebreus, mas também demonstrou o julgamento de Deus sobre os deuses egípcios. Paulo, originalmente conhecido como Saulo de Tarso, foi um fariseu zeloso que se tornou um dos maiores apóstolos e missionários do cristianismo. Sua vida foi transformada por um encontro dramático com Jesus no caminho de Damasco, onde foi cegado pela luz divina e chamado para ser um instrumento escolhido para levar o evangelho aos gentios. Paulo dedicou sua vida ao serviço de Cristo, enfrentando perseguições, prisões e sofrimentos por causa do evangelho. Ele viajou extensivamente, construindo igrejas e ensinando as verdades do evangelho por todo o mundo conhecido. Além de seu trabalho missionário, Paulo foi um prolífico escritor, deixando para trás um legado de epístolas que continuam a alimentar e instruir a igreja até hoje. Seus escritos abordam uma variedade de questões teológicas, éticas e práticas, refletindo sua profunda compreensão da graça de Deus e seu compromisso com a pureza doutrinária. Paulo também foi um instrumento de Deus para realizar milagres, incluindo a expulsão de um espírito maligno de uma jovem escrava, em Filipos e a cura dos doentes na ilha de Malta após um naufrágio. Sua vida e ministério são um testemunho do poder transformador do Evangelho e da suficiência da graça de Deus em meio às dificuldades e adversidades da vida. Expulsão do espírito maligno em Filipos. O milagre é descrito em Atos capítulo 16 versículos de 16 a 18. Enquanto Paulo e Silas estavam em Filipos, uma jovem escrava possuída por um espírito de adivinhação os seguia, anunciando que eles eram servos do Deus Altíssimo. Apesar de parecer uma afirmação positiva, Paulo reconheceu a fonte maligna do espírito e, após alguns dias, virou-se para ela e ordenou ao espírito que saísse dela em nome de Jesus Cristo. Instantaneamente, o espírito a deixou, libertando-a do controle demoníaco. Esse milagre levou à prisão de Paulo e Silas, mas também resultou na conversão do carcereiro e de sua família. Curas em Malta após o naufrágio. Narrado em Atos capítulo 28 versículos de 1 a 10. Após um naufrágio na ilha de Malta, Paulo e os outros sobreviventes foram recebidos pela população local. Paulo, enquanto estava ajudando a recolher lenha, foi mordido por uma víbora venenosa. No entanto, ele sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum dano. Isso impressionou os habitantes da ilha e eles passaram a considerá-lo um deus. Paulo então curou miraculosamente o pai do principal oficial da ilha e outros enfermos, demonstrando o poder de Deus em ação. Josué. Josué foi um líder militar e espiritual que sucedeu a Moisés na liderança dos israelitas. Ele desempenhou um papel fundamental na conquista da terra prometida e na consolidação do povo de Israel na terra que Deus lhes havia concedido. Antes de assumir o comando, Josué foi um dos 12 espiões enviados para explorar a terra de Canaã, e junto com Calebe, ele deu um relatório fiel e encorajador, expressando confiança na promessa de Deus de dar-lhes a terra. Após a morte de Moisés, Josué liderou os israelitas através do Jordão, dividiu o rio e entrou na terra de Canaã, cumprindo assim a promessa de Deus feita a Abraão. Sob sua liderança, o povo de Israel conquistou Jericó e outras cidades, demonstrando a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Ao longo de sua vida, Josué foi um exemplo de liderança piedosa e confiança na soberania de Deus. Parada do Sol e da Lua. Este milagre é relatado em Josué capítulo 10 versículos de 12 a 14. Durante uma batalha contra os amorreus, Josué percebeu que precisava de mais tempo para garantir a vitória. Então, ele clamou ao Senhor, e Deus respondeu, fazendo com que o sol e a lua parassem em seus lugares. Por cerca de um dia inteiro, o sol não se pôs, permitindo que Josué e seu exército continuassem a lutar até que seus inimigos fossem derrotados. Foi um sinal extraordinário do poder de Deus em resposta à fé e à necessidade de seu povo. Queda das muralhas de Jericó. Este milagre é descrito em Josué capítulo 6 versículo de 1 a 20. Josué recebeu instruções divinas para cercar Jericó com o exército israelita por 6 dias, com sacerdotes tocando trombetas. No 7º dia, após marcharem ao redor das muralhas por 7 vezes, as trombetas soaram e o povo gritou, e as muralhas de Jericó desabaram, permitindo que os israelitas a conquistassem. Foi um testemunho do poder de Deus em cumprir suas promessas e entregar a cidade nas mãos de seu povo. Samuel.
Samuel foi um dos últimos juízes de Israel e um profeta influente, que desempenhou um papel crucial na transição de Israel de uma teocracia para uma monarquia. Sua mãe, Ana, orou fervorosamente por um filho, e Deus respondeu à sua oração, dando-lhe Samuel, que foi dedicado ao serviço do Senhor desde a infância. Ele cresceu sob os cuidados do sacerdote Eli no templo em Siló, onde ouviu a voz de Deus pela primeira vez. Samuel foi chamado por Deus para ser profeta e juiz em Israel, e ele desempenhou um papel vital na unificação das 12 tribos e na orientação do povo nos caminhos de Deus. Ele foi um líder justo e incorruptível, mas também enfrentou desafios pessoais e espirituais ao lidar com a rebelião do povo e a escolha de um rei. Invocação de trovões e chuva. Este milagre é registrado em Samuel capítulo 12 versículos de 16 a 18. O povo de Israel, arrependido de pedir um rei humano em vez de confiar em Deus, clamou a Samuel por um sinal de que o Senhor ainda estava com eles. Em resposta, Samuel invocou o Senhor, que enviou trovões e chuva na época da colheita, algo incomum naquela época do ano em Israel. Este sinal demonstrou a presença e o poder de Deus, além de confirmar a autoridade de Samuel como profeta e líder espiritual do povo. Profecia da vitória sobre os filisteus. Mencionado em Samuel capítulo 7 versículos de 7 a 14, Samuel liderou Israel em oração e sacrifício, buscando a ajuda divina diante da ameaça dos filisteus. Enquanto eles estavam em Mispá, os filisteus avançaram para o ataque, mas o Senhor respondeu com trovões que causaram confusão entre os inimigos. Samuel intercedeu pelo povo e ofereceu um sacrifício, e o Senhor ouviu, ajudando Israel a derrotar os filisteus na batalha. Este milagre destacou a importância da fé e da confiança em Deus, mesmo em tempos de adversidade. Gideão, juiz corajoso de Israel, pediu sinais a Deus e venceu os midianitas com apenas 300 homens, revelando a intervenção divina. Seu pedido de um sinal através do orvalho num velo de lã foi prontamente atendido. Gideão destacou-se como um líder improvável, demonstrando que Deus usa os fracos para realizar grandes feitos. Um dos milagres notáveis associados a Gideão está registrado em Juízes capítulo 6 versículos de 36 a 40, quando ele pediu um sinal a Deus através do orvalho num velo de lã. Gideão, incerto sobre seu chamado para liderar Israel contra os midianitas, pediu a Deus que lhe desse um sinal para confirmar sua vontade. Ele colocou um velo de lã no chão durante a noite e pediu que o orvalho caísse apenas sobre o velo, deixando o chão seco ao redor. Na manhã seguinte, Gideão encontrou o velo encharcado de orvalho, como havia solicitado. Ainda não convencido, Gideão pediu um segundo sinal, desta vez pedindo que o velo permanecesse seco enquanto o chão ao redor ficasse molhado. Novamente, Deus concedeu o sinal, confirmando sua escolha de Gideão como líder. Este milagre não apenas fortaleceu a fé de Gideão, mas também demonstrou a disposição de Deus em confirmar seus planos através de sinais específicos para seus servos. Ezequias, rei de Judá, foi afligido por uma doença terminal, conforme descrito em Reis capítulo 20. Ele ficou gravemente doente e recebeu a notícia de que não sobreviveria. Diante da ameaça iminente de morte, Ezequias voltou-se para Deus em fervorosa oração, clamando por misericórdia e cura. Deus ouviu a oração sincera de Ezequias e respondeu através do profeta Isaías, prometendo-lhe mais 15 anos de vida. Como sinal da veracidade dessa promessa, Isaías instruiu que uma massa de figos fosse aplicada sobre a ferida de Ezequias, e ele foi curado instantaneamente. Esse milagre não apenas restaurou a saúde de Ezequias, mas também demonstrou o poder e a bondade de Deus em responder às súplicas de seus servos fiéis. Ezequias viveu mais 15 anos, durante os quais liderou Judá com sabedoria e dedicação, fortalecendo a nação e promovendo reformas religiosas. Esse episódio é um testemunho poderoso da capacidade de Deus de intervir na vida humana, mesmo diante das situações mais desafiadoras e aparentemente sem esperança. Queremos expressar nossa sincera gratidão por assistir até o final. Se você gostou deste vídeo e deseja ver mais conteúdo como este, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua participação é fundamental para o crescimento do canal e para continuarmos compartilhando conhecimento juntos. Obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.